Olá, mulheres! Estamos aqui começando a nossa live especial que temos feito para as mulheres. Queremos que o Senhor tenha algo especial para fazer na nossa vida juntos nesse tempo. Não estamos podendo nos reunir de forma presencial, não estamos podendo fazer tantas coisas que gostaríamos, não é verdade? Mas nós podemos fazer uma coisa, podemos estar pertinho, podemos nos conectar por aqui, aproveitar as ferramentas aí que o Senhor tem nos dado. E esse é o nosso propósito, ter uma conexão com vocês, estar pertinho de vocês de alguma forma. Seja bem-vinda, Silvia, Jaqueline, sejam bem-vindas cada uma que está chegando aí, seja bem-vinda, Sirlei, que saudade de vocês, estamos aqui querendo no sobrenatural do Senhor, sendo revelado sobre a tua vida, querida, sobre a vida de cada um. Esses têm sido dias tão difíceis, né? Tão diferentes da nossa vida. A Lu tá pedindo para entrar aqui, pressionando a Lu. Creio que o Senhor tem algo especial para fazer na nossa vida juntas nessa noite. O Senhor tem colocado esse desejo no meu coração, no coração da pastora Lu aí, de nós estarmos nos conectando com você. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Boa noite, meninas. Cada uma está entrando aí. Glória a Deus pela vida de vocês, Isabeli, Mara. Que bom. Creio que o Senhor quer nos fortalecer juntas nesse propósito de andar com Deus, de perseverar na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Ele. Cada dia nós temos percebido que isso é essencial, né? Não sei vocês, mas eu não consigo me imaginar nem enxergar a minha vida sem a presença de Deus, sem o apoio, sem a força que Deus pode dar para nós, não é verdade, Luana? É isso aí. Eu acho que a conexão é a palavra desse tempo, né? A conexão com Deus, a conexão uns com os outros, e eu acho que a gente está tão prejudicado na conexão entre nós, né? Às vezes uma pessoa que a gente ama está de aniversário e a gente não tem como comemorar isso, e às vezes uma pessoa que a gente ama está passando por um momento difícil e a gente também não tem como ir lá chorar com o que está chorando, abraçar. Então as nossas conexões elas estão comprometidas, mas essa conexão com o céu, essa conexão com Deus não está interrompida e é ela que a gente precisa Amém. fortalecer nesse tempo. Eu fico muito feliz que a gente pode falar sobre isso, trocar experiências, ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? E crescermos juntas nisso. Amém, glória a Deus. Olá, Inês, boa noite, Helenice, Silvia, Isabeli, que bom que vocês estão aí. Como muitas têm falado, né? Eu vi a Suzana também entrar agora há pouco, que bom que você está aí, Suzana Jucimara. A Suzana escreveu esses dias, né? Tá tudo fechado, pode estar o mercado fechado, as lojas fechadas, os shoppings fechados, mas o céu continua aberto. E Isso. essa é a verdade que precisa estar dentro do nosso coração. O céu está aberto para nós, os braços de Deus estão abertos para nós. O Senhor deseja, sim, ter um relacionamento com cada uma de vocês, conosco. Ele quer fortalecer o nosso coração, as nossas emoções e fazer o nosso coração lembrado de quem Ele é, de quem nós somos nele. Falei para a Lu que eu queria começar essa live hoje orando, né? Consagrando ao Senhor esse tempo, colocando as nossas vidas diante de Deus e pedindo a Ele que Ele cumpra o propósito que Ele já tem com essa live aqui, né? Nós temos desejos no nosso coração, temos coisas que nós gostaríamos que acontecessem, mas Deus tem um propósito para a sua vida, cada uma de vocês que está entrando aí, Deus quer fortalecer o seu coração e quer fazer ou refazer essa conexão com Ele. Nós queremos clamar que Ele realize isso na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar então. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir, coloque seu coração diante de Deus. Peça ao Senhor que Ele fale com você, que Ele toque a sua vida de forma especial. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa ferramenta que o Senhor nos deu aqui, que é essa live, a internet, as redes sociais. Eu oro que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para usá-las, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada mulher que está nos assistindo nessa hora, Pai, cada uma que está entrando agora, aquelas que estão participando, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar movendo o coração delas, que o Teu Espírito libere vida no seu interior, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra na vida de cada uma um propósito especial para essa noite aqui. Da sabedoria minha, pastora Lua, cada uma que vai interagir aí nesse tempo, que o Senhor possa edificar as nossas vidas juntas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Amém. Então, Bem-vindas.
Eu sei que a Lu tem várias coisas no coração dela, eu também, né? A gente conversou um pouquinho à tarde, tem tanta coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês aí. Nós estamos aqui buscando sabedoria no Senhor para construir algo significativo. E o primeiro versículo que o Senhor estava me lembrando antes está lá em Hebreus 11:6, que diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa saber quem Ele é e acreditar que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, se você está aqui nessa live, você está aqui porque você quer buscar o Senhor, porque você acredita que Ele é Deus e que Ele tem algo para compartilhar com você. Saiba que Ele quer te fortalecer, que Ele quer te presentear, que Ele quer dar algo especial para você nesses dias. Amém? Sabe que eu estava olhando antes para Mateus 6, né, que eu acho que a gente até vai comentar um pouquinho sobre esse texto depois, mas eu queria contar uma história que me veio a lembrança quando eu fui para Mateus 6, e assim me lembrei que durante um bom tempo, quando eu estava recém começando a minha caminhada com Jesus, eu ia na tua casa uma vez por semana à tarde, a gente tinha um livrinho, e aquele livrinho, né, nos ajudava numa caminhada com Deus, a fortalecer a nossa fé, a trazer versículos bíblicos para a gente aprender, para a gente memorizar. E aquele livro tinha uma grande ênfase no quarto de escuta, né? Aquele lugar onde a gente, como que, o exemplo que Jesus fala é realmente você entrar no teu quarto e fechar a porta e falar com o Pai. Então, eu estava lembrando hoje à tarde dessa conexão, lembrando daquelas vezes, me lembrei da tua casa, me lembrei da sala, né, onde a gente ia, e aquele tempo foi o tempo que eu entendi o valor dessa palavra, e eu acho que nada mais apropriado nesse tempo do que a gente aprender a fechar a porta do nosso quarto e andar com o Senhor, e conversar com o Senhor, e desenvolver o nosso relacionamento com Ele, porque a oração é isso. Não existe a gente falar em oração sem a gente falar que é um lugar de intimidade com o Senhor. Então, esse fechar a porta do quarto falaria, né? Poderíamos falar de tantas coisas, o que isso significa para mim, o que isso significa para você, o que isso significa para você que está conosco aqui. Fechar a porta é deixar os barulhos para fora. O quarto já é um sinal, é um lugar da nossa intimidade, né? Quando chega alguém na nossa casa, uma visita, você não vai correndo levar aquela pessoa para o teu quarto. O quarto é um lugar íntimo, nosso. Se nós somos casadas e nós com o nosso marido, não é um lugar assim para você entrar sem ser convidado, digamos assim, né? Para você invadir. Então, o lugar do aconchego, da intimidade, o lugar onde os segredos são revelados, o lugar onde a gente pode se desnudar, o nosso quarto também é um lugar onde a gente troca de roupa, onde a gente se despe, né? E esse é exatamente isso, são os componentes da nossa oração, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. Então, lembrei disso hoje, né? Enquanto estava também pensando aqui o que a gente ia falar, lembrei daquele bom tempo que a gente tinha, uma vez por semana. Verdade. Lembrança 22 anos gostosa. atrás. É. Então, você que está nos assistindo aí, se você quiser compartilhar essa live nesse momento com as suas amigas, com pessoas que você acha que gostariam de crescer na sua vida com Deus, ou provar, né, nesse tempo uma novidade de vida com o Senhor, compartilhe essa live aí, nos ajude a essa mensagem poder alcançar outras pessoas. E a Lu foi falando que agora, né, daquele tempo onde nós estudávamos a Bíblia junto, aquela perguntou ali que livro que era. Era um livro de discipulado, na verdade, um Posso livrinho que na procurar ele época nós aqui e usávamos, mostrar né? daqui a pouco, se for. Ele não existe mais, digamos, para É. comercializar, né? Mas nós temos a Estação do Novo Convertido, Ju tá falando aqui, né? Uhum. Mas que tempo precioso foi, né? Eu e a Lu, a gente se conhece antes da gente ter as crianças, né? Acho que a Lu já tinha o João Pedro quando eu conheci ela, Na né? Mas a verdade, minha a gente filha se já... conhece da escola, né, dona Débora? Lá, Ah, é verdade, é né, verdade. quando nós tínhamos 10. Lá a gente era só conhecida, né? Mas a gente se tornou amiga mesmo, né? Depois de casadas. Mas é tão gostoso a gente olhar para trás, né? E ver como o Senhor também nos colocou juntas para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse se fortalecer, para que a gente pudesse fazer parte uma da vida da outra em momentos que foram tão fundamentais da nossa caminhada, da nossa vida cristã, né? E assim é com você, mulher, que está aqui nos assistindo. Que bom ver você aqui, Rosane, Azô.
Cada uma de nós tem uma história, tem uma caminhada aí com pessoas, uma caminhada com Deus, e isso é precioso aos olhos de Deus, né? A Vanessa aí, né? A Vanessa fez parte esse tempo, né? Da Estação do Novo Convertido, tantas coisas preciosas que nós vivemos naquele tempo. Sabe, às vezes algumas coisas se perdem, a gente fica distante de pessoas e parece que a gente não está mais dentro da família, mas a gente quer nesse tempo aqui lembrar você, mulher, amiga, mãe, filha, você tem uma família, nós somos uma família, independente dessa distância, né, Lu? O Senhor quer nos reconectar, quer nos dar ferramentas, oportunidades para a gente estar um pouquinho mais perto e tocar aí a vida umas das outras, porque nós precisamos de pessoas para nos impulsionarem nessa caminhada cristã, né? Tantas pessoas Deus usou na minha vida, usou na vida da Lu, nós somos usadas por Deus, uma na vida da outra, mas o Senhor é um Deus que Ele usa pessoas para abençoar pessoas, para edificar pessoas. E o Senhor quer usar nossas vidas juntas aqui, para que a gente possa nos aproximar ainda mais do propósito que Ele tem para nós. Amém, isso mesmo. Me dá um minutinho, porque agora eu lembrei que eu também quero compartilhar essa live no meu perfil. Então, enquanto você fala um minutinho ali, eu só vou compartilhá-la aqui no meu computador, que eu estou com o celular e o computador aqui. E já prosseguimos na conversa entre nós aqui, né? Beleza. Olha, Então, meninas, não importa assim o lugar que você está hoje, sabe? Talvez você está assistindo a nossa live, é a primeira vez que você está tendo um contato aí, né, com a palavra de Deus ou a vida cristã, mas você é bem-vinda. Talvez você está aqui e você já andou com Deus e você está um pouco desanimada, você está um pouco extraviada. Mas eu quero dizer para você que hoje é uma oportunidade de Deus para você se aproximar do propósito dele, para você voltar a crer que Deus é real, que Deus é fiel, que Deus se importa com a tua vida, que ele é um pai. Né? Essa é uma situação tão diferente, né? Todo esse distanciamento provoca no nosso coração tantas vezes uma angústia, uma tristeza, uma solidão, né? Às vezes você sente assim que você está tão longe de tudo, mas o Senhor está presente, o Senhor é real e Ele quer se revelar no teu coração. Hoje, por exemplo, o nosso propósito com essa live, meu e da Lu, era fazer isso juntas, né? Tipo, lado a lado. A gente fez a primeira live aqui em casa, a gente pôde conversar um pouco antes e, tipo, eu tava ali para olhar para ela olhar para mim, para a gente se cutucar, tipo, é bem mais fácil, né? Mas hoje a gente precisou fazer essa live aqui também num distanciamento, por quê? Porque nesses últimos dias eu acabei tendo contato com pessoas que estavam com Covid, né, eram suspeitas, mas foi uma situação que eu precisei estar com aquela pessoa para fortalecer ela, para dar o amparo que ela precisava. Eu sabia do risco que eu estava correndo, mas eu fiz aquilo com sabedoria e com discernimento, sabendo que depois disso eu precisaria ficar um pouco em casa, né? Provavelmente aconteceu mesmo, né? As pessoas positivaram para o Covid, então agora eu estou em casa, né? Me resguardando aí por mais uns 2 ou 3 dias. E tá tudo bem, né? A gente está bem, a gente está tomando aí os medicamentos, fazendo o protocolo, que o pastor Eliseu aí tem nos abençoado tantas pessoas, e tem um projeto aí que logo nós vamos, nas próximas lives, aí, divulgar e ajudar vocês a terem acesso também. Então, por isso nós estamos fazendo a live nesse formato hoje, né? Eu creio que vai ser abençoador da mesma forma, né? Nós queremos depois ter um tempinho para estar orando aí pelas pessoas que estão passando e lutando com essa doença. De forma especial, nós queremos orar pela Cirlei, pela família, né? Por esse tempo tão difícil, onde acontecem coisas inesperadas que nos surpreendem, né? Que a gente não leva até um tempo para administrar, para acreditar, para lidar com a situação. E por isso nós precisamos tanto da intervenção de Deus, da intervenção sobrenatural, vindo como um selo sobre o nosso coração, nos lembrando do nosso destino eterno. Não é, Lu? é isso mesmo. E hoje à tarde eu estava pensando, né? Por que será que Deus decidiu fazer assim? Decidiu trabalhar em parceria conosco através da oração, da intercessão. Deus não precisa disso, porque Deus não tem falta de nada. Ele é totalmente completo, completo. Mas ele escolheu compartilhar o coração dele conosco, ele decidiu valorizar a nossa oração, o nosso clamor, né? Valorizar aquilo que a gente traz diante dele. Ele mesmo colocou o nome de Jesus Cristo como uma autoridade para aqueles que já nasceram de novo, são filhos, poder usar. Há poder no nome de Jesus, a oração ela é feita no nome de Jesus, né? As orientações da palavra de Deus para a gente desenvolver a nossa vida de oração. Então, eu não sei por que Deus decidiu fazer assim, porque Ele ama o ser humano.
É o que eu penso, porque Ele ama trabalhar em parceria conosco, porque não tem outra explicação. Na minha opinião, eu não enxerguei, eu não entendi ainda por que Deus decidiu assim. Mas fato é que Ele tem prazer de estar conosco. Fato é que Ele decidiu fazer assim, usar a nossa vida no sentido do nosso clamor, da nossa intercessão e trabalhar em parceria conosco. Então, vamos lá, eis-nos aqui, vamos entrar nessa caminhada, entrar nessa jornada. Eu estava me lembrando hoje também, quando a gente pensa em oração, vem muitas histórias na mente da gente, né? E sabe, Com certeza. eu lembrei assim de quando eu comecei a caminhar com Jesus e comecei a entender o que era oração. Então, às vezes eu estava junto com outras pessoas que já sabiam orar, ou eu considerava que as pessoas sabiam orar, ou já Uhum. tinham, elas já estavam mais acostumadas a falar com Deus. E para mim era Aí algo dá aquela vergonha, aquele constrangimento, isso. né? Eu ficava, ai meu Deus, quando que eu vou achar umas palavras bonitas para falar para Deus e tal? E depois, com o passar do tempo, à medida que eu fui ficando familiar ao meu pai e pude conversar, começar a conversar e desenvolver essa vida de oração, eu pude ver outras pessoas passando pela mesma coisa que eu já tinha passado. Eu tenho vergonha de orar, ou não orando na frente de alguém que sabia que já orava mais, aquilo já era mais natural, então já falava bastante como a gente fala com um amigo, né? Então, eu vi esse ciclo acontecer na vida de muitas pessoas. Então, um Uhum. dia a gente precisa começar. Um dia a gente pode deixar a vergonha de lado, fechar a porta do nosso quarto, Uhum. saber que Deus não está se importando com a palavra mais bonita, com a Verdade. frase perfeita, com o pedido perfeito. Deus quer ouvir o nosso coração, nem que às vezes seja um choro, porque Deus também tem É a verdade. capacidade de traduzir o choro, né? Com certeza. Eu estou aqui vendo cada uma entrar, né? A Sandra, a Marlene, a Fábia, agora há pouco, a Silvana, tantas pessoas aqui que algumas faz tempo que a gente não vê, a Jucimara aí. E eu estava aqui, né, imaginando o Senhor nos vendo entrar na presença dele, né? A gente está se alegrando com cada uma que, essa veio participar, aquela ali quanto tempo, essa eu não conheço, que bom, tem uma pessoa nova aí que eu ainda não conheço para ouvir essa mensagem. E eu sei que o coração da Lu também está se alegrando em ver vocês participando, interagindo, né? A gente quer daqui a pouco que vocês respondam algumas coisas e interagir um pouquinho aqui. E qual é o coração de Deus quando Ele olha para nós e nos vê entrando na presença dEle, né? Qual é o coração do pai com as filhas quando a gente chega na presença dEle buscando Ele, buscando uma palavra, buscando um fortalecimento, ou simplesmente entregando o nosso amor e o nosso coração para Ele. Quão precioso isso é! Sabe, nesses dias, quando você tirar o teu tempinho para estar com o Senhor, se lembre que Deus está se alegrando quando você chega. Quando você chega diante dele, tem uma festa no coração de Deus. E às vezes a gente se sente só mais uma, né? Eu sou mais uma, Deus não está nem se importando. Não é assim. Esse é o nosso sentimento, talvez por inferioridades que a gente tenha, talvez por um momento difícil, mas sabe, você é celebrada na presença do Pai. Quando a gente entende isso, que sim, Ele se importa, então a nossa motivação também muda. Né? Como a Lu estava falando antes, Deus escolheu que nós participássemos do que Ele quer realizar na Terra através da oração. Isso é algo tão precioso, tão precioso. E eu sei que o Senhor vai nos ajudar aí, a cada uma de nós, a entender essa nossa identidade, né? De filhas, de parceiras, de companheiras de Deus, de amadas do coração de Deus. Isso é maravilhoso quando nós sentimos e compreendemos isso, não só aqui, né? Mas aqui, dentro do nosso coração. Então, Deixa eu ver aqui o a comentário. oração é uma experiência, né? Não tem como a gente. Eu acho que cada uma de nós tem a sua própria experiência. Eu acho que a gente tem tempos diferentes de oração, né? Uma coisa que eu estava olhando aqui até numa anotação minha, interessante, porque ao mesmo tempo que a gente fala de fechar a porta do nosso quarto, né? Jesus ensinou assim, quando for orar, fecha a porta do teu quarto, vai para esse lugar. Mas também há um texto na palavra de Deus que diz assim: orai sem cessar, né? Talvez Uhum. algumas que estão acompanhando a gente aqui já tenham ouvido falar, já conhecem esse texto que está lá em 1 Tessalonicenses, pelos Tessalonicenses, para outras talvez seja um texto novo, mas como então, num lugar da Bíblia fala, fecha a porta e vem para o lugar secreto orar, e outro lugar fala,
ora sem cessar. Parece que tem uma certa contradição, parece que tem ué, como é que é isso? E uma das coisas que eu acho que trava a vida de oração das pessoas é a falta de tempo, a falta de, eu tenho uma vida agitada, né? A pessoa trabalha fora, a pessoa tem criança em casa, ou a pessoa trabalha em casa, tem todos os afazeres, tem filhos, tem uma série de coisas. E quando vê o dia, as demandas do dia nos roubam desse lugar secreto, do quarto de escuta, onde a gente fala com Deus e a gente ouve Deus, né? Esse é o negócio do quarto de escuta. Mas como então orar? Oração é uma conversa, né? Isso, como então eu vou passar o meu dia? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Como que eu vou, qual que é a ligação do quarto de escuta, do lugar secreto e de orar sem cessar? Como é que eu vou orar sem cessar? Eu tenho que parar a vida e o resto da minha vida como é que fica? Então, a Suzana estava falando aqui um pouquinho antes, né? Que ela se lembra das primeiras vezes que ela foi na cela, da forma como ela via a Cirlei orando, né? E como ela ficava com vergonha às vezes de orar, porque ela achava, nossa, né? Ela tem as palavras certas e exatamente aquilo que você falou antes, ela está falando que ela passou por isso, né? E hoje ela já está em outro momento, onde ela está acostumada, onde ela está próxima de Deus e sente liberdade, né, Suzana? E ela falou aqui logo depois também que a oração não é mais uma escolha, é uma opção, né? Uma necessidade para quem quer intimidade com o Senhor. O que é oração para você aí? Talvez você possa escrever aí a sua opinião sobre oração, a forma como você se relaciona com Deus aí, e o que é, qual a importância da oração na sua vida. Escreva aí para nós, para a gente ir sabendo um pouquinho do que você está falando, e também compartilhe essa live aí, você que ainda não compartilhou, para que mais mulheres possam ser movidas e desafiadas para esse lugar de oração. André e Sandra. Seja bem-vinda aí, Andréia, Sandra, Laine, né, Glauce, que bom que vocês estão chegando aí, a Diana, tantas pessoas que faz tempo que eu não via, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, que o Senhor abençoe e se revele a vocês aí de forma especial. Então, a Lu está falando que nós temos esse desafio, né, como mulheres, de estar interagindo na nossa vida, no dia a dia, com as nossas tarefas, né? Algumas trabalham fora de casa, muitas estão aí home office nesses dias, estão aí com os filhos em casa, sem estarem na escola, e parece que dificultou um pouquinho mais a vida, né? Então, sim, a gente precisa arrumar um espacinho, né, onde a gente fica sozinha. Eu preciso desse espacinho quando está todo mundo dentro de casa, de sair, deixar um cantinho onde eu possa ficar só eu e Deus, nem que seja só por 15 minutos, né? Agora aqui na chácara tá bem mais fácil de achar esse espacinho, né? Eu subo lá pro jardim e não me acho, né? Mas talvez você dentro de um apartamento pequeno, né? Às vezes tem uma dificuldade muito maior. Mas, sabe, nós precisamos aprender a interagir com o Senhor o tempo todo, sabe? A gente pode orar lavando a louça, a gente pode orar varrendo a casa, passando um pano, a gente pode saber que naquele momento os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, Ele conhece o clamor do nosso coração, a ansiedade desse tempo, né? As dificuldades, nós podemos falar com o Senhor. E sabe, meditar na palavra de Deus nos ajuda a guardar a palavra na nossa mente, no nosso coração, e nós podemos fazer essa palavra lembrada. Enquanto nós estamos ali nas nossas atividades, sabe, meditar na palavra é como ruminar, né? Você fica mastigando aquela palavra ali na tua mente, então nós precisamos aprender a direcionar a nossa mente, né, Lu? Sabe aquela nossa conversa interior, que eu gosto de falar, que mulher conversa muito com ela mesma, né? Vocês conversam com vocês mesmos, gente? Com certeza. Eu converso comigo mesma. E a gente pode trazer o Senhor para essa conversa, né? Acho que isso é tão importante quando a gente sabe que o Senhor está ouvindo a nossa conversa lá dentro, Ele quer participar. A Zô está escrevendo aqui, glória a Deus, que oração não é a respeito de tirar tempo a sós com o Pai. Eu não teria tempo, é o tempo todo de estar conectada com o Pai, mesmo com os choros, os barulhos. Né? Então, a gente pode achar esse tempo, né? Mesmo no meio do barulho, mesmo no meio das coisas, a gente pode encontrar o Senhor. Glória a Deus. Um dos grandes... A Zô tem 4 crianças aí, isso né, que eu ia Zô? falar. Eu encontrar o Senhor no meio das tarefas, né? Isso aí. Eu ia dizer tem que... tempo para todas as coisas, né? Um dos grandes desafios é uma fase onde a gente tem crianças pequenas em casa, né? Às vezes a pessoa já tem um hábito de desenvolver uma vida de oração com Deus, um tempo diário com Deus, do quarto secreto, vamos falar assim, né? Um tempo onde você fica só com o Senhor, onde você para de limpar, de pensar no trabalho, ou de fazer algum trabalho,
e você se aquieta e você para na presença de Deus. Então, às vezes, a pessoa já tem esse hábito e, de repente, chega um bebê em casa. Ah, onde é que vai esse hábito, né? E há alguns anos, até essa criança crescer, ter um nível de dependência, aí, de repente, já veio o segundo filho. Então, são dinâmicas e momentos da vida que parece que a gente é roubado. Mas pode ser que o tempo naquele quarto secreto não seja tão extenso em alguns momentos da nossa vida, mas em qualquer momento, em qualquer lugar, debaixo do chuveiro. Eu me lembro quando os meus filhos eram crianças, assim, bem pequenos, né? Aonde eu ia, eles corriam atrás. E às vezes entrava no banheiro e eles ali meio pela porta, né? Então, muitas vezes, tomando banho, em locais assim diferentes do que a gente pensaria. Puxa, eu posso orar, eu posso falar com Deus tomando banho? Claro que sim. Eu posso orar, eu posso falar com Deus lavando uma louça, lavando uma roupa. Eu posso falar com Deus dirigindo, né, sem perder o foco do trânsito. Sim, nós podemos. É gostoso poder se prostrar na presença de Deus. Algumas pessoas gostam de orar ajoelhados, eu em alguns momentos também gosto, mas sabe, não é a nossa postura exterior que importa, é o nosso coração, é a nossa rendição interior, é o nosso coração estar rendido a Deus. Então isso pode ser feito em qualquer tempo, em qualquer lugar, e cada vez mais, com a dinâmica da nossa vida agitada, nós precisamos cultivar lugar de encontro com Deus aonde nós estamos. Isso é orar sem cessar, estar consciente da presença de Deus e é convidar Deus a fazer parte, a estar envolvido em qualquer momento da nossa vida. Eu acho que esse é um desafio, algo que todas nós podemos alcançar. Verdade. A Vanessa escreveu que o mais especial é saber que ele sempre vai estar ali, em qualquer momento que a gente decidir falar. Ele está ali. Né? A gente que entra e chega diante do Senhor e sente assim, agora eu estou indo para a presença do Pai, mas Deus está ali o tempo todo. Na verdade, é uma dinâmica meio nossa, assim, agora eu vou para a presença de Deus. Eu acho que o nosso desafio talvez é viver nossa vida diante de Deus, né, Lu? É saber que independente do que você está fazendo, o Senhor está ali aberto para essa conexão 24 horas, né? É como o celular, você pega ali, você entra no Instagram, no Face, no WhatsApp, a conexão já está ali. Você não precisa entrar para fazer uma conexão com o celular o tempo todo. Você pega e já fala, né? Eu acho que essa dinâmica com o Senhor é assim, a conexão é livre, ela é para todo o tempo, né? A Suzana escreveu aqui, já foi abençoado quando orou pelos amigos. Orar pelos irmãos é precioso. Participar de grupos de oração fortalece a nossa fé. Verdade. A Diana escreveu, eu vou fazendo as coisas e vou louvando e orando a Deus na lotação, meu tempo, no banheiro, tomando banho, tudo mais, né? A hora que der. Isso aí, verdade. Eu estava conversando com a Fábio esses dias, né? Ela tem uma bebezinha pequena e fez um aninho agora, tem mais um piazinho aí de 6, 7 anos, né? Me esqueci agora. E eu estava falando com ela sobre essa dinâmica, sabe? De trazer os nossos filhos para a presença de Deus, de sentá-la com eles e orar, pôr uma música, principalmente com a bebezinha, né? Que às vezes toma um pouco mais do tempo de aprender a trazer os nossos filhos para esse lugar. Saber que a gente não precisa deixar eles de um lado, então eu vou para o Senhor. Não, a gente tem que trazer eles junto, né? E saber que nós vamos ensinar eles sobre essa conexão com Deus. E falando em filhos, né? O Ju tá aqui pertinho, ele acabou de me falar. Lembra as mulheres aí que quarta-feira nós vamos ter uma aula aí, um tempo bem precioso para a gente falar sobre filhos, para a gente fortalecer a vida dos pais aí. Vai ser no canal Gil Batiston, na página, né? Vai ser no Face. Que horas vai ser? 7h30. Vai ser às 7h30, se você quiser anotar aí para você entrar, né? 2 horas. Vai ser um tempo de 2 horas. Então a gente vai fazer ao vivo, nós gostaríamos de fazer isso presencial, né? Mas como vai ser impossível agora, nós vamos disponibilizar essa aula, esse tempo precioso online. Então, se você quiser se preparar aí com esse tempo para você poder interagir, fazer perguntas, comentar, né? Ao vivo é sempre melhor, você pode aproveitar melhor do que quando você assiste depois, né? Mas vamos lá, é como a live aqui, né? Se você quiser interagir, falar um pouquinho aí, a gente está conversando aqui. Eu queria ler um texto aqui para vocês, rapidinho, que está em João 17, que fala de um momento onde Jesus orou por nós. Você sabia que Jesus orou por mim, orou por você?
quando ele estava aqui naqueles últimos momentos, dando as instruções para os discípulos, um pouco antes dele subir aos céus, né, de ele ser preso e dele passar ali pela crucificação e ressurreição e tudo aquilo. No momento que ele estava ali orando pelos discípulos, ele orou por mim e orou por você. E essa oração está escrita aqui na palavra. E João 17 é um texto maravilhoso. Ele está dizendo assim aqui no versículo 20. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes agora que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Sabe, pelo que Jesus estava orando aqui, para que nós tivéssemos essa unidade que ele tinha com o Pai, sabe, essa aliança, essa intimidade, esse relacionamento de amor. Jesus estava aqui dizendo, Deus, que esses que vão crer em mim, que sou eu e você, um dia nós iríamos conhecer a Jesus. E Jesus estava dizendo que essas pessoas possam ter com você a mesma conexão que eu tenho. Isso é maravilhoso, não é? Saber que Jesus já pensava em mim e você, e que ele já desejava essa proximidade comigo e com você. Uma coisa que eu acho tão interessante também, né? Vamos passear um pouco pelos livros da Bíblia aí, né? É que, vamos pensar que quem caminhou lado a lado com Jesus, enquanto ele esteve na Terra, né? Os discípulos, muitas vezes a gente já falou sobre isso, mas eu penso que é sempre bem oportuno. Esses homens, esses discípulos que estavam com Jesus, dia após dia, eles viram Jesus ressuscitar morto. Eles viram Jesus curar pessoas de todos os tipos de enfermidades daquela época, enfermidades incuráveis, como a lepra naquele momento, né? Eles viram Jesus multiplicar pães, multiplicar comida, todo tipo Verdade, de eles viram maravilhas, né? maravilhas, sinais, eles viram de tudo. E eles, quando perguntam para Jesus, eles não perguntam a Jesus como é que eu faço para pregar melhor, né? Porque eles viram Jesus falar para multidões, né? Numa época onde não tinha tecnologia, onde não tinha microfone, onde não tinha nada disso, onde não tinha curso de oratória. E eles falam, Jesus, ensina a gente a orar, né? Se a gente pegar lá em Mateus 6, e quando a gente fala da vida de oração, como a gente estava conversando antes um pouquinho, né, que a gente pensa, eu não sei orar, mas a outra sabe orar, ou o outro sabe orar, e às vezes a gente até fica meio intimidado. Mas ali, Jesus, nessa conversa com os discípulos, Jesus dá um modelo de oração, mas Jesus fala algo sobre o que não é oração. Isso me chama muita atenção nesse texto de Mateus 6. E eu queria até ler 2 versículos aqui para falar um pouquinho o que não é a oração, né? Então, Jesus diz lá, Mateus 6, 5, assim, desculpe, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Desculpa, mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e orem a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu acho muito incrível essas duas coisas que Jesus fala para eles. É um confronto, né? É um confronto. Jesus diz, olha, então o que não me agrada nisso? O que não agrada ao Pai? O que não tem a ver com oração? Não tem a ver com oração eu querer aparecer com a minha oração, né? Eu estar mais preocupado com a aparência, com o que os outros vão pensar, seja se eu considero que eu já sei orar, ou seja que eu considero que eu não sei orar, que eu estou inadequado. Né? E outra coisa é as vãs repetições. Então, na sequência desse texto de Mateus 6, a gente vê Jesus dizendo assim, então, logo no versículo 9, vocês orem assim. E aí Jesus faz uma declaração ali que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, né? Então, muitos de nós, cheios de fé, muitas pessoas cheias de fé, oramos ou rezamos ou falamos
fazemos essa declaração do Pai Nosso ao nosso Pai do céu, a Deus, né? Mas a questão não é se nós repetimos essa oração ou se nós a falamos de volta para Deus, porque isso é orar a palavra. Eu creio que orar, a essência dessa oração do Pai Nosso é orar a palavra, que a gente até vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, Dé? Mas é orar com entendimento. É tempo, né? Vamos olhar para o relógio. Mas orar com entendimento, orar meditando naquilo, adorando ao Senhor, clamando pelas necessidades, seguindo o padrão que Jesus mostra ali. Não quer dizer que precisa ser com aquelas palavras, ou repetir 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes a mesma coisa. Não é pelo muito de falar que nós vamos ser atendidos, né? É pela conexão, por a gente ouvir o que o Senhor tem a dizer e a gente levar a Ele, a palavra dele, né? Orar a própria palavra. Então, isso é algo que me chama atenção e eu queria deixar essa dica, né? Muitas pessoas têm o coração cheio de fé, mas foram ensinadas, estão habituadas a orar algo que Jesus chama, não é nós que estamos chamando, Jesus chama uma repetição, porque você começa a falar, olha, nós mesmo aqui, enquanto falamos, eu falo uma coisa, você pensa outra, dali a pouco você desconecta daquilo que eu estou falando. A gente mesmo, quando fala, às vezes desconecta do que a gente está falando. A gente só ficar repetindo a mesma coisa ali, a mesma coisa, achando que se eu completar um ciclo de 10, 20, 30, 50 frases, eu vou ser ouvida e respondida por Deus. Não é isso. Verdade. Não é isso que Jesus nos ensina. A Cleonice escreveu aqui, orar para mim é tudo, é se conectar com o Pai todos os dias, pois estar em oração, interceder pelo outro é estar na brecha. Orar é trazer o céu para a terra, né? Que precioso, tem a ver com isso que a Lu estava falando, né? O lugar da oração é o lugar da gente trazer a vontade de Deus que já está acontecendo lá no céu, que já foi determinada lá no céu. Então, nós vamos conhecer essa vontade através de um relacionamento com Deus, através de nós lermos a palavra de Deus. Aqui nós vamos descobrir a vontade do Pai, né? Tem tanta promessa escrita, tem tanta verdade escrita. Então, nós trazemos essa vontade de Deus dentro da nossa oração, nós trazemos essa vontade de Deus para a terra. Isso é algo tão maravilhoso e tão precioso, né? E eu acho que esse assunto, né, de ler a palavra, orar a palavra, tem tantas coisas práticas, né, que nós podemos ensinar. E eu queria te dar uma dica aqui. Nós temos alguns lugares onde nós temos estudos disponibilizados aí para vocês. Você não quer falar para elas um pouquinho do aplicativo? Vou falar um pouquinho. Porque daí eu gostaria que a gente tivesse um tempinho para orar por algumas pessoas ainda, né? Isso. Então você fala do aplicativo, aí acho que vamos para o nosso tempinho de oração. Ok. Então, nós temos um app, um aplicativo chamado eVida. Nesse aplicativo, todos os dias, nós estamos alimentando eles com muitos conteúdos abençoadores, né? Essa live mesmo, amanhã ela vai estar disponível lá. De repente você quer rever, perdeu alguma coisa ou quer compartilhar com alguém, você pode rever. Ela vai estar lá no arquivo Entre Nós, né? No item palavras, tem lá vários estudos. Inclusive, a pastora Débora está fazendo uma série, né? É a série Vida com Deus, que justamente nessas semanas, o assunto que está sendo desenvolvido, começou sendo desenvolvido a intimidade com Deus, e agora está bem focado na questão da oração. Tem muito conteúdo bem interessante. Olha lá, ó, gente. Olha, tá lá a capinha. Eu abri aqui o aplicativo, ó, preciso dar uma olhadinha como que é. Ó, tem aí já, acho que 12 estudos, né? Deixa eu ver quantos tem. Por aí. E uma novidade que eu quero contar aqui hoje sobre o aplicativo, já que nós estamos falando com mulheres, já que muitas que estão aí com a gente acompanharam o Projeto Esther, estão perguntando, e o Projeto Esther, né? Sabe aqueles testemunhos, aquelas histórias tremendas que a gente ouviu lá no Projeto Esther? Nós conseguimos recuperar 22 testemunhos daqueles. Sei que ficaram alguns, todos foram muito preciosos, mas quem acompanhou, quem esteve com a gente lá ou acompanhou de casa, viu que nós tivemos dificuldades com a tecnologia, fizemos de uma maneira mais caseira, né? Então, muitos testemunhos, nós não tivemos condições agora de colocar no app, porque estavam com uma qualidade técnica ruim. Não tem a ver com a qualidade do testemunho, tem a ver com a qualidade técnica. Então, tem 22 testemunhos do Projeto Esther agora
no aplicativo. Você entra no aplicativo, logo embaixo tem palavra. Você entra lá no palavra, vai aparecer várias séries. Tem a série da pastora Débora, tem outras séries, e agora tem a série Projeto Esther. Todos os testemunhos estão ali, você pode assistir, você pode, de dentro do aplicativo, compartilhar com outras pessoas. Eu quero falar especialmente para as mulheres que testemunharam. Envie para os seus amigos, para a sua família, evangelize com a tua própria história, você é a carta viva de Cristo, não tenha vergonha. Para um tempo como esse você foi chamada. Imagine, quem sabe, quando que você pensou que você ia ter o teu testemunho gravado. Então, aproveite, usufrua, abençoe vidas com esse testemunho. Então, se você não baixou ainda o app, baixa lá, tá nas lojas, lá no Google Play, tá lá na loja da Apple, baixa eVida, e se você já baixou, usufrua dos conteúdos, pega o hábito de todo dia estar entrando, estar olhando as notificações, logo de manhã a gente Muita coisa boa lá. Um versículo, uma palavra de encorajamento, todo dia tem algo novo, e vamos ter cada vez mais, em nome de Jesus. Verdade. Hoje ainda eu e o pastor Juliano gravamos um videozinho para postar no aplicativo. Toda semana nós queremos compartilhar algo que Deus está falando conosco. A nossa palavra gravada hoje para amanhã é uma palavra de consolo, de conforto. Aí nós sabemos que o Espírito Santo, o ministério dele é o consolo, né? Ele é o nosso conselheiro, ele é aquele que compartilha as coisas de Deus conosco. Eu sei que tem muitas pessoas nesses dias precisando desse consolo, né? Então, se você ainda não compartilhou essa live, você puder compartilhar aí com amigas tuas, pessoas que talvez precisem desse consolo, né? Nós queremos orar nesse momento agora e gostaríamos que talvez muitas pessoas pudessem ouvir essa oração e se sentir também fortalecidas e alcançadas por Deus. Eu conversei um pouquinho com a Cirlei hoje à tarde, né? Eu falei para ela, o que você acha? Podemos orar por você, pela tua família aí na live de hoje? Ela falou, com certeza, né? Ela não está se sentindo muito bem fisicamente nesses últimos dias, né? Nós queremos orar que o Senhor possa fortalecer ela, né? De dentro para fora, na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito. O nosso coração está com você, Cirlei. Não sei se você está aí agora ou não, né? Mas você, mulher, amiga e que conhece a Cirlei, se você quiser deixar uma mensagem para ela aí, enquanto nós vamos orar por ela e pela família dela, você pode escrever aí algo para ela, né? Eu sei que ela vai estar assistindo depois, ela tem sempre participado de todas as coisas, né? Cirlei é uma mulher que desde o começo, onde ela estava na igreja, ela estava envolvida com tudo, e eu sei que ela ainda vai estar, né? Porque ela tem sido, na nossa vida, uma luz, né? Ela tem sido alguém que tem compartilhado Jesus de uma forma tão intensa, com a maneira como ela fala, como ela age, como ela faz as escolhas dela, né, Cirlei? Você tem inspirado muitas pessoas, eu sei que de forma sobrenatural, nesse dia, nessa hora, o Senhor vai te fortalecer e vai deixar claro para você o que Ele quer fazer na tua vida a partir daqui. Você jamais vai se sentir só, né? O Senhor é aquele que conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. Eu estava lendo nesses últimos dias o momento de Jesus lá no Getsemane, né? Aquele momento onde ele não queria que aquela situação acontecesse, né? Mas onde ele foi para Deus e falou, Pai, se puder, passa de mim, vamos mudar os planos. Mas se não der, Senhor, se cumpra a tua vontade na minha vida. E eu sei que o Senhor vai te dar força para conhecer essa nova vontade de Deus a partir de agora, né, Cirlei? Assim como cada uma de nós aqui passamos por momentos onde nós gostaríamos de fugir, de estar longe, mas o Senhor vai nos fortalecer para entrar no nosso destino e conhecer a vontade plena dele para nós. Amém? Vamos orar, então eu queria convidar você, mulher que está aqui nos assistindo, para nós orarmos pela Cirlei, pela vida da Dani, da Ana, a Estela também, né, está em casa, ela e Fantinha estão passando por um momento difícil também, que nós possamos estar fortalecendo eles como família, que você possa se juntar conosco nesse momento de oração. Vou pedir para a Lu orar primeiro, né, depois eu vou orar também, mas aí na sua casa, que você possa erguer a tua mão e clamar, que o Senhor realmente possa se revelar a vida da Cirlei e da sua família nesse tempo. Amém. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite, Pai, porque a tua palavra diz que em tudo é para darmos graças, porque essa é a vontade do Senhor. Nós te damos graças pela vida da Cirlei, pela vida da Dani, da Ana, a Sarinha, falamos da Estela, do Fantim, todos os familiares, Pai, dessas famílias, Pai, trazemos diante do Senhor, te louvamos pela vida deles, e oramos, Pai, por uma manifestação do Teu Espírito, Pai, de uma maneira, Pai, intensa na vida deles.
Pai, nos lembramos, Senhor, da tua palavra que fala sobre um bálsamo de Gileade, um bálsamo que traz paz, que traz saúde, Pai. E nós oramos, Pai, que nessa noite o Senhor traga esse bálsamo, Pai, sobre a vida da Cirlei, sobre a vida de todos aqueles que têm necessitado nesses dias, aqueles que estão enfermos fisicamente, aqueles que estão enfermos da sua alma, das suas emoções. Tem bálsamo em Gileade, no Senhor há o bálsamo, no Senhor há cura, no Senhor há esperança, no Senhor há consolo, e nós oramos que esse bálsamo seja trazido do céu sobre a vida da Cirlei, mas também sobre a vida de todos aqueles que têm necessidade de conforto, de saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus, nós colocamos diante do teu altar a vida da Cirlei, da Dani, da Ana, a Estela e o Fantin, cada um da família, as irmãs, Pai, do Ramp, pedimos o consolo do teu Espírito, Pai, cumpre a tua palavra, Senhor, cumpre a tua promessa na vida deles, Pai, de cada um, trazendo esse consolo, esse conforto, esse fortalecimento para o seu interior, Pai, em nome de Jesus, oramos que o Senhor gere vida, gere esperança, Pai, deixe-os conhecer o teu propósito para essa estação, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe que o nosso desejo era estar perto deles, era estar nesse momento ao lado, Pai, fortalecendo, mas onde o nosso braço não pode tocar, Pai, onde a nossa mão não pode alcançar, nós sabemos que o Senhor está ali, Pai, porque a tua promessa é que o Senhor jamais nos deixaria só. Nós nos lembramos que o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, Pai, porque o Senhor enviaria o teu Espírito para habitar em nós, para ser o nosso amigo, nosso companheiro. Eu oro que a Cirlei possa provar nesse momento, Deus, desse consolo, desse conforto, dessa revelação do amor do teu Espírito sobre a vida dela, Pai. Seja assim com a Ana, seja assim com a Dani, Pai. Fortalece-as no seu interior, fortalece a Estela, o Fantin, Pai, cada uma das irmãs, Pai, em nome de Jesus. Se revela de forma sobrenatural. Quero colocar na tua presença também a vida da Dalila, Pai, que perdeu o seu marido hoje, Pai. Nós clamamos também pelo conforto do teu Espírito, tocando a vida dela, Pai, dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que pessoas que tenham conexão com o Senhor possam se conectar a ela nesses dias, possam ter uma palavra de vida, de consolo, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que têm sofrido perdas, Pai, cada família que tem estado em luto nesses dias, nós clamamos, Deus, pelo sobrenatural do Senhor tocando essas vidas, Pai. Nos dá sabedoria para de alguma forma, Senhor, termos uma palavra, alcançarmos essas pessoas, Pai, mas aquilo que nós não pudermos fazer, nós clamamos, tem misericórdia, Senhor, Ele se revela como consolador, como pai, como amigo para essas famílias. E oramos também que toda essa doença retroceda da nossa cidade, pelo atordoado nome de Jesus. Oramos por cura, Pai, oramos por libertação, oramos pelo senhorio de Jesus Cristo, Pai, pela tua justiça vindo à nossa cidade, Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Pai, ao governo, ao prefeito, a cada pessoa do Ministério da Saúde, Pai, Ministério Público, aqueles que estão envolvidos e que podem, de alguma forma, também trazer respostas, Pai. Oramos por sabedoria, Pai, que a tua justiça venha sem demora, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor dê à tua igreja também sabedoria e voz profética, Pai, trazer o consolo, para trazer o consolo que essa cidade precisa, o fortalecimento e essa conexão com Jesus. Nós possamos ser aqueles que restabelecem e reconectam as pessoas com o Senhor, que possamos entrar no nosso ministério, o ministério que Jesus veio para trazer essa terra, reconexão com o Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Débora. Amém, queridas? Nós vamos permanecer nesse lugar de oração nessa semana, né? Isso é algo pessoal, que bom poder fazer isso um pouquinho de forma corporativa aqui com vocês. Mas eu quero incentivar você a dar continuidade no seu dia a dia, já amanhã, né? Programe o seu dia de forma que o Senhor possa ter esse lugar especial na tua vida. Amém. Débora, eu queria orar. Eu senti assim no meu coração de a gente orar por pessoas que se sentem, que querem começar essa caminhada, essa jornada de intimidade, ou por pessoas que nesse momento, até pelo medo, até pela circunstância desfavorável, até pela pressão, não estão conseguindo esse lugar de conexão, de ouvir a Deus, de se sentir amado, aceito na presença de Deus. Eu queria orar sobre isso, eu queria convidar cada um que está nos ouvindo a colocar a mão no seu coração, a fazer essa oração. Eu creio que o Espírito Santo vai visitar você aonde você estiver, e depois ainda nós vamos fechar, né? Já caminhamos, estamos caminhando para o final, mas eu queria que a gente terminasse ainda depois, né, Débora, falando sobre algo que nos impede de perseverar na oração, e a gente falar algo ainda
fechando sobre a gente perseverar nesse lugar. Mas agora eu queria que você colocasse a mão no seu coração, assim como que o lugar íntimo nosso, o lugar, né, onde da nossa alma, do nosso coração, e você pudesse orar junto comigo, né? Pudéssemos nos conectar com o Senhor e dizer, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração, abrimos para que o Teu Espírito venha sobre a nossa vida. Nós queremos dizer que a nossa vida é Tua, Jesus, que nós rendemos, nós entregamos ao Senhor a nossa fé nessa noite, e nós queremos experimentar esse toque, nós queremos experimentar essa conexão, nós queremos experimentar, desfrutar desse lugar de intimidade com o Senhor. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, que cada uma das mulheres que estão ouvindo essa live, elas possam ouvir a Tua voz. Pai, que a Tua voz nos nossos ouvidos, ela seja como a voz de muitas águas, que seja a voz que se sobressai, a voz da insegurança, a voz da incerteza, a voz do medo, a voz contrária, a voz da dúvida, que a Tua voz, que é amorosa, que é uma voz de segurança, possa ser a principal voz que chega ao nosso coração em nome de Jesus, e que cada mulher, cada família nessa noite seja fortalecida nesse lugar, que toda mentira, todo engano de que a oração não é ouvida, de que você precisa fazer um sacrifício para ser ouvido, que você precisa fazer isso ou aquilo para ser ouvida pelo Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que hoje seja um dia de conexão ou de reconexão, em nome de Jesus. Eu oro por um alinhamento do céu no coração de cada uma de nós, que a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor venha a ser estabelecido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu queria ainda fazer uma oração bem curta e simples, né, para que você que está talvez nos assistindo aqui pela primeira vez ou que vai assistir ainda, pudesse ter essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e poder começar essa conexão com Deus, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele veio a essa terra a revelar Deus ao nosso coração. E ele nos ensina que se nós entregarmos a nossa vida a ele, se nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, então nós nos tornamos filhos, nós entramos na nossa identidade para a qual nós fomos criados. E você, mulher, você, amiga, filha, mãe, vó, sogra, você que já tem um papel aí no seu lar, você também tem um papel muito especial, o papel mais importante de todos, que é você ser filha de Deus, que é você ter um relacionamento com Deus, que é você estar perto aí do seu Pai, que é você entender que Jesus quer fazer Deus conhecido para você. E quando nós lemos a palavra, nós pegamos os evangelhos, nós vamos descobrindo como Deus é através da vida de Jesus. Eu quero te convidar para fazer isso, mas eu quero te convidar também para fazer essa oração, entregando a tua vida para Jesus e pedindo que Ele possa tomar o lugar que já é dele em você. Amém? Então, se você quiser fazer essa oração, eu vou orar de forma bem simples e breve, para que pessoas que possam estar nos assistindo aí, talvez pela primeira vez, segunda, e você deseja ter essa conexão, você possa ter essa oportunidade agora. Você que está nos assistindo aí, se você quiser estar orando nesse tempo, né, para que pessoas que possam estar nesse momento experimentando salvação, elas possam ter o toque do Espírito Santo na vida delas. Talvez tenha pessoas da sua família com quem você possa compartilhar essa live, que vão poder passar por esse momento e ter aqui o seu destino mudado. Então, eu queria te convidar para estar intercedendo junto comigo agora. E você que quiser fazer essa oração pela primeira vez, vamos orar assim. Senhor Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração, a porta da minha vida, para que o Senhor possa entrar e ocupar o lugar que é teu. Eu te entrego os meus sonhos, os meus planos. Eu quero te conhecer e conhecer a tua vontade para a minha vida. Eu confesso que eu sou pecadora, que eu tenho falhas, e eu recebo o teu perdão. Eu quero ser livre de toda culpa, de toda condenação, e eu aceito o teu sacrifício lá na cruz por mim. Eu quero conhecer a Deus como esse Pai amoroso que Ele é. Eu me arrependo de todo pensamento errado que eu tinha a respeito de Deus. Eu abro a minha mente e o meu coração para te conhecer verdadeiramente, Senhor. Entra no meu coração, ocupa o lugar que é teu e traz essa novidade de vida para mim, para o meu espírito, para minha família, para minha casa. Eu aceito o teu plano para mim, eu desejo conhecer, em nome de Jesus. Amém.
Amém, querida? Você tem uma família que está aqui por você, nós queremos estar orando por você. Se talvez você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te convidar a colocar o teu nome aí. Se você tiver vontade de ter um contato, você pode dizer que você quer um contato, talvez deixar o teu WhatsApp. O nosso desejo é servir vocês, o nosso propósito com essa live, né, Lu? É trazer uma oportunidade aqui para que pessoas novas também possam entrar por esse caminho de fé. Não é sobre vir à igreja, nem dá para vir à igreja nesse tempo, né? Muitas pessoas estão assistindo os cultos online. Se você quiser assistir os nossos cultos online, eles acontecem no domingo às 18 horas. Todos são bem-vindos, mas mais do que isso, você é bem-vinda para um relacionamento com Deus. E é isso que nós desejamos, que você possa crescer nessa vida com Deus, nessa vida de oração, que você possa continuar descobrindo aí quanta palavra de Deus tem para você conhecer e para você declarar aí diante de Deus. Meu Deus, quanta coisa ficou, né, Dé? E agora? Mas nós vamos ter outros momentos, né? Mas eu gostaria de falar uma coisa, sabe? Nós falamos aí de pessoas que tiveram perdas irreparáveis nesse tempo da vida, né? E talvez você que está nos ouvindo também já teve suas orações que não foram respondidas por Deus, ou não foram respondidas da maneira como você esperava, no tempo que você esperava. E essas são coisas que bloqueiam a nossa vida de oração. Quando nós nos frustramos, quando nós nos chateamos com Deus, às vezes nós nos ofendemos com Deus, às vezes nós temos dificuldade de admitir isso, mas nós nos chateamos e nos ofendemos com Deus. E isso fecha a porta, porque é como quando a gente não está muito legal com uma pessoa, que a gente está meio chateado, tem uma pendência. Você não tem prazer de encontrar aquela pessoa e se alegrar e sorrir com aquela pessoa. A gente parece que meio que foge daquela pessoa, né? Foge do encontrar os olhos daquela pessoa. Porque a Verdade. gente faz isso com Deus, né, Débora? A gente faz isso. Então, Enquanto você está falando isso, está me vindo tanta coisa que eu acho que seria importante nós conversarmos e compartilharmos sobre isso, né? Histórias de mulheres que passaram por essa situação na Bíblia mesmo, né? E a gente vê que elas deram a volta, elas foram fortalecidas e encontraram o Senhor de uma forma nova. Quem sabe na nossa próxima live nós possamos começar falando sobre esse assunto, né? Como lidar quando o nosso coração está ofendido com o Senhor, como restabelecer, né, essa vida de oração. E eu quero talvez falar uma coisa para você, né? O momento difícil que nós estamos vivendo hoje, talvez você tenha uma ofensa no seu coração, ele não vai durar para sempre. Mas sabe, o amor de Deus sobre você, ele é eterno. O propósito de Deus para você não termina porque você está com uma dor, porque você tem uma tristeza, porque de alguma forma você se frustrou. Sabe, o propósito de Deus continua, ele continua sendo Pai, ele continua sendo um Deus fiel, e ele quer te ajudar a se levantar desse lugar de dor, para que você possa novamente entrar no caminho que ele tem para você. Então, talvez você precise ir para a presença do Senhor e confessar essa dor, dizer: Deus, eu estou chateada, eu estou mal, mas me ajuda a me levantar desse lugar. Talvez nessa hora você realmente precise, né, ir para a palavra e procurar, deixar o Senhor te levar por ela e trazer uma nova mensagem ao teu coração. Eu acho que Isaías 40, se você quiser anotar aí, é um ótimo texto que fala a respeito disso, sabe? Ele diz lá que o Senhor não se cansa de nós. Deus jamais se cansa, nós nos cansamos das pessoas, né, Lu? Nós nos cansamos de nós mesmos, dos momentos difíceis da nossa vida, mas sabe, Deus não se cansa. E lá ele diz: por que você diz que o teu caminho está encoberto diante de mim? O teu caminho não está encoberto. E Deus fala lá da grandeza dele, do seu conhecimento, da sua soberania. E ele fala que sim, ele se importa e que ele vai trazer forças, que ele vai trazer renovo sobre aqueles que o buscarem. Então, leia lá Isaías 40, eu sei que ele vai fortalecer a sua fé. E eu acho que ouvir audiobooks nesse tempo, sabe, tem sido algo que tem fortalecido muito a minha fé. Eu queria indicar para você que está nos ouvindo aqui, tem dois audiobooks muito especiais do John Bevere. Um chama Paixão por Sua Presença. Sabe, eu creio que esse livro ele nos desperta fome pela presença de Deus. Eu indiquei esses dias e várias mulheres ouviram e me agradeceram depois e falaram: uau, que tremendo foi ouvir esse livro. Eu escuto quando eu estou lavando a louça, quando eu estou fazendo serviço da casa, sabe? Eu vou ouvindo. Tem um outro que é Movido pela Eternidade. Os dois são do John Bevere. Você coloca lá no YouTube, você pode escrever lá Audiobook John Bevere, Paixão por Sua Presença ou Movido pela Eternidade. Ju, você pode escrever para nós ali, para deixar registrado?
Se você quiser tirar um tempinho para ouvir isso enquanto você faz as suas tarefas, eu te garanto que isso vai fortalecer muito o teu coração. Lu, você quer indicar algum outro livro nesse momento ainda? Eu quero. Deixa eu tirar a marcação aqui. Paixão por Sua Presença e Movido pela Eternidade, do John Bevere. E esse livro aqui, O Fogo das Respostas Tardias, né? Um livro tremendo do Bob Sorge, que eu ainda não terminei de ler, eu estou lendo e digerindo ele lentamente. Esse fala do Eu já li ele 2 vezes, gente, é meu livro preferido. É um livro onde está mostrando o trabalhar de Deus na nossa vida, né? No tempo em que as respostas não chegam. Então, o que eu queria dizer, assim, nesse finalzinho é que enquanto a resposta não chega, ou às vezes ela não vai chegar no tempo e nem do jeito que a gente espera, saiba, mulher, creia, abra o seu coração, não se ofenda com o Senhor, porque Ele está trabalhando em você. Enquanto você espera, tem um trabalhar de Deus dentro de você. E quando nós nos ofendemos com Deus, porque a coisa não está saindo como a gente quer, a gente fecha a porta para ser aperfeiçoada, para nossa fé ser aprimorada, para nossa fé ser refinada. A Bíblia diz que a nossa fé é tão preciosa, ela é mais preciosa do que o ouro, ela é valiosa para Deus e ela é trabalhada por Deus na nossa vida. Isso traz maturidade na fé. Opa, derrubei meu celular. Isso traz uma maturidade na vida. E eu acredito que esse livro aqui, ele nos ajuda nessa caminhada de entender o propósito de Deus no tempo da provação, no tempo do fogo, da prova que é uma resposta que a gente considera tardia da parte de Deus, né? É isso aí, então anote aí, gente, O Fogo das Respostas Tardias, do Bob Sorge. Olha, vale a pena você comprar esse livro, né? Vem pela internet aí bem rapidinho. Eu sei que ainda tem disponíveis, né? A Lu comprou esses dias, eu tenho outras amigas que eu indiquei que compraram também. Eu não gosto de emprestar o meu, porque eu volto e meia, eu volto para ele para ler alguma coisa que eu tinha esquecido. Ele é a pura palavra de Deus, né? Ele está colocando ali experiências dele, né? O Bob Sorge é um homem tremendo de Deus, aí nós não podemos mais entrar, né, em assunto de falar da história dele. Quem sabe na próxima live a gente possa compartilhar algumas coisas desse livro também, né, Lu? Tem tantas coisas preciosas aí que a gente ainda pode compartilhar com vocês. E o que eu indiquei ali, audiobook, você acha no YouTube, tá? Paixão por... Paixão por Sua Presença, Movidos pela Eternidade, do John Bevere. Você acha aí a hora que você quiser no YouTube e escuta a hora que você quiser. O Ju disse que ele colocou o link aí na nossa live, então, ó, que maravilha, né? Esses homens que sabem mexer nas coisas, ó, já resolve o problema. Mas Débora, é isso, querida. Você tá passando de 1 hora aí a nossa live, né? Nós amamos estar com vocês, gostaríamos de poder estar numa roda aqui, né? De chimarrão, comendo uma pipoca e um bolo junto. Mas vai ter o tempo para isso, né? Vamos crer que ainda vamos ter tempo para isso. Mas até lá, vamos aproveitar esse canal aqui, vamos nos ver enquanto der, né? Toda segunda-feira, né? Por um tempo. Quem sabe mais para frente vamos retomar o projeto Esther, assim que terminar o curso de paz aí nas quartas-feiras. Mas até lá, aproveite esse curso de paz, faça parte desse movimento aí de conversão de pais a filhos e de filhos aos pais, porque essa é a última hora e nós estamos vivendo a última hora. Nós precisamos entrar aí no propósito de Deus para a nossa vida familiar. Você tem algo para fazer aí dentro da sua casa que você ainda precisa aprender, conhecer, naquilo que a gente puder compartilhar e te ajudar. Nós também estamos aprendendo aqui, né, Lu? Todos os dias estamos crescendo na nossa vida familiar, no nosso casamento, na nossa vida com os nossos filhos. E aquilo que nós já temos aprendido, nós queremos compartilhar com vocês. Isso. Eu queria, de minha parte, terminar deixando um versículo. Já que você falou de pais e filhos... Amém. Então termina, encerra a nossa live. De família. Tem um versículo que eu gosto muito, e quando a gente falou antes de orar a palavra, e acabamos nem entrando nisso porque não deu tempo, mas Provérbios 11, 21 diz assim, né? A descendência do justo será livre. E esse é um texto que eu oro sobre a minha família, sobre a minha descendência. Essa é uma promessa do Senhor. Você, mãe que está nos ouvindo, a descendência daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, não é a descendência daquele que é bonzinho, é a descendência daquele que
decidiu aceitar a paternidade de Deus, que entregou a sua vida para Jesus. Então, diante de Deus, essa pessoa é justa e a descendência do justo será livre. Amém. Então, quando você ora, mãe, você Amém. pode orar, pai, mãe, eu abençoo a vida dos meus filhos, eu declaro a palavra do Senhor sobre eles, que a descendência, a minha descendência será livre. E eu profetizo sobre a vida dos meus filhos que eles serão livres de todo engano, de todo mal, de toda cilada do maligno, que eles serão livres para cumprir o propósito do Senhor. Essa é uma palavra que nós podemos orar pela nossa família, é só um exemplo, né? Eu achei que a gente né, não deu tempo da gente dar outros textos e outros exemplos práticos, mas eu queria terminar deixando isso, porque nós podemos nos colocar nesse lugar de intercessão, que é um tipo de oração que em outro momento a gente quer falar mais também sobre isso, aonde Deus diz para a gente profetizar, para a gente fazer declarações de verdades, trazer verdades sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família, e Deus respalda essa oração. Amém, verdade. Quem sabe já ficamos com esses 2 assuntos para nós focar na próxima segunda, né, Lu? Falar um pouco sobre essa ofensa com Deus que acontece na nossa vida e como sair desse lugar, e também ser um pouquinho mais prática, né, nessa questão de orar a palavra, dar mais exemplos aí, talvez já ter alguns versículos para dar para vocês usarem, né, na sua vida de oração. Mas eu sei que um pouco você já pegou, muitas já ouviram a respeito disso aí, né? E as que estão ouvindo pela primeira vez, você pegou um pouquinho, mas na próxima semana, então já separa esse tempo de segunda-feira aí, né? Às 9 da noite, 1 horinha, para a gente estar junto e a gente poder se fortalecer. Bem, Deus abençoe vocês, queridas. Tenham uma ótima semana aí. Hoje é recém-segunda-feira, que cada uma de vocês possa ter uma semana intensa aí na presença de Deus, conhecendo mais essa vida com Jesus que é para todas nós. Amém. Deus te abençoe, então. Boa noite, um bom descanso. E a gente vai se falando aí quarta-feira no nosso curso para paz. Nós esperamos vocês. 7h30 no página Gil Batiston no Facebook. Vamos estar lá juntos novamente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Até, Lu. Vou esperar a luz sair, então, para desligar. Vou tirar. Boa noite, queridas. Até mais.